Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que a política de Limoeiro do Norte, município aqui da região jaguaribana, continua em ebulição. Depois da morte do ex-governador Manuel de Castro, já faz algum tempo, a região do Jaguaribe está sem uma verdadeira liderança. E por isso, vez ou outra, surgem problemas menores que motivam crises políticas em municípios da região. Limoeiro do Norte, há alguns anos, tem ocupado espaço no noticiário político por conta da briga de dois pequenos grupos, liderados, um pelo atual prefeito, José Maria Lucena, e o outro pelo ex-deputado estadual, Paulo Duarte. Agora, a confusão é pelo motivo de uma reclusão involuntária do prefeito José Maria Lucena. Doente, recebendo cuidados médicos, o prefeito não tem aparecido em público tem alguns dias. E a oposição reclama por ele não ter transmitido o cargo à vice-prefeita. Ambos estão politicamente afastados. José Maria Lucena, que é diabético, faz anos, já perdeu uma parte da visão e, recentemente, um rim. O outro está comprometido e ele se submete a 3 sessões de hemodiálise por semana em Fortaleza. Ele despacha no interregno dessas aplicações de hemodiálise como prefeito em sua casa em Limoeiro do Norte. Mas, por estar com imunidade muito baixa, tem recomendação médica para evitar contatos com muitas pessoas. Daí a explicação de sua ausência pública. Decreto do governador Elmano de Freitas muda a concessão da medalha da abolição. A medalha da abolição é a maior honraria do estado do Ceará e é concedida anualmente no dia 25 de março, o feriado do estado do Ceará, a um cearense que tem se destacado em alguns dos setores da nossa vida pública. O deputado Felipe Mota, deputado estadual do União Brasil, fez ontem um discurso no plenário da Assembleia, questionando a avaliação negativa da Assembleia, feita recentemente pelo ex-senador Tasso Gereissati, que disse realmente a verdade. A Assembleia está comprometida com o governo do Estado. Ela não passa de uma secretaria menor do Poder Executivo. A Assembleia está pobre, sem comando e de cócoras. Vamos ouvir parte do protesto do deputado Felipe Mota. Assisti na semana passada e li em uma matéria de um grande jornal de circulação do Estado, o jornal O Povo, quando o excelentíssimo senhor Tasso Ribeiro Gereissati fez algumas considerações de que essa casa estava cooptada, que o governador tinha criado 14 secretarias, que o governador estava
abrindo as portas do seu governo para o clientelismo, que o senhor governador estava pior do que o tempo dos coronéis. Quem desta casa e do estado do Ceará não recebeu essas notícias de um dos maiores estadistas que esse estado tem, chamado Tasso Gereissati? O homem que fez o projeto das mudanças, o homem que valorizou a indústria, o emprego, o projeto São José. Mas eu cobro aqui do excelentíssimo senhor governador e senador coerência. Porque como é que ele faz todas as críticas ao governo aonde ele votou recentemente, quando escolheu o voto no presidente Lula? Quando ele agora vem a esta casa, através de matérias, tentar dizer que a casa está cooptada, isso é muito forte. Mas eu quero dizer, excelentíssimo senhor Tasso Gereissati, que incoerência é Vossa Excelência cobrar no jornal um posicionamento do governo e o seu partido está na base do PT, no bloco do PT aqui na casa. Se está no bloco, peça para sair. Não existe tucano vermelho. Vossa Excelência tem que chamar a sua deputada, aliada, e pedir imediatamente cobrar coerência na casa. Nós precisamos mostrar à sociedade que coerência não é para todo mundo. Cobre, fale em jornais, mas dê respeitabilidade a todos esses parlamentares que estão aqui. Cooptar por quê? Eu sou de oposição, mas eu entro e saio nessa casa pela porta da frente. Nunca recebi propostas de governo para poder ser cooptado. Então não admito que falem isso com os meus colegas, sejam de oposição, sejam de situação. O que eu estou cobrando aqui é simplesmente, senhor presidente, não gastarei nem mais um minuto que Vossa Excelência está me cedendo. O que eu estou cobrando aqui chama-se coerência. Bom, em parte, o deputado Felipe Mota tem razão. Alguns deputados da oposição não seriam cooptados, não se sujeitariam a barganhas do governo. Mas a maioria da casa, sim. O senador Tasso Gereissati não disse nada além do que uma boa parte da sociedade cearense conhece do Legislativo Estadual. O deputado Felipe Mota, repito, em parte tem razão, mas ele também, para ser coerente, ele precisa ser mais forte na defesa do Legislativo e denunciar os seus colegas que querem deixar o Legislativo como está, de cócoras. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, ontem, na sessão do Senado, respondendo a uma questão de ordem do senador cearense Eduardo Girão, sobre a leitura do requerimento pedindo a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, para investigar os responsáveis pelo vandalismo, inclusive os responsáveis também por omissão do vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. A CPMI foi arregimentada pelo deputado federal cearense André Fernandes. Disse o senador Rodrigo Pacheco, em resposta ao senador cearense Eduardo Girão, que ainda não tem data para marcar uma sessão do Congresso Nacional, quando o pedido da CPMI poderá ser lido e ela posteriormente instalada. E ainda não tem data de reunião do Congresso Nacional, uma sessão conjunta de deputados e senadores,
por conta da divergência entre o próprio Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Vejam bem, eles estão divergindo sobre o início, por onde começa a tramitar as medidas provisórias do governo federal, se pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Essa divergência vem de algum tempo. É uma guerra de força política que não deveria existir nas duas casas. Também por isso, porque não há um entendimento completo como deveria haver entre os presidentes do Senado e da Câmara, é que os poderes não são, como diz a Constituição, que deveriam ser harmônicos. Ora, se o Poder Legislativo, as suas duas casas, não entendem-se para definir por onde começar a tramitação de uma medida provisória, como é que eles vão conviver harmonicamente com o Executivo e Judiciário? Esse tema está sendo abordado hoje também na coluna política do jornal O Estado de São Paulo. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a letargia dos trabalhos no Congresso neste início de ano tem relação com o duelo silencioso travado por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira sobre a tramitação das medidas provisórias, enquanto Pacheco tenta restabelecer o processo anterior à pandemia para apreciação das MPs. Lira deseja manter o rito sumário dos anos da Covid e que elevou os poderes da Câmara Federal. O governo já propôs 2 tentativas de acordo, a última nesta última terça-feira, que fracassaram. Diante disso, Pacheco encomendou à mesa do Senado a elaboração de uma minuta de PEC para disciplinar a votação desse tipo de matéria, estabelecendo um rodízio entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para o início da tramitação das MPs. Nas mais recentes tentativas de acordo, Randolph Rodrigues sugeriu voltar ao rito pré-pandemia em 5 de abril, quando Lula volta da China, e há uma previsão de edição de novas MPs. As conversas foram interrompidas pela ação de Alexandre Vieira, do PSDB, que recorreu ao STF para dirimir o impasse. Aliados de Pacheco creem que o STF pode determinar que se restabeleça o rito normal de tramitação das PECs, que devem passar por comissões mistas de senadores e deputados antes de seguir para o plenário. Lira assentiu com a PEC, desde que não fique com o Planalto a decisão sobre qual as duas casas devem iniciar a votação. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Bom, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Ministério Público Federal promove encontro com mulheres indígenas sobre o papel de destaque das integrantes dos povos originários na sociedade brasileira. As notáveis mulheres indígenas convidadas apresentaram as respectivas trajetórias de vida até alcançarem voz nas áreas em que hoje atuam. Elas apontaram os desafios desse público e falaram sobre as expectativas quanto à ocupação de posições de destaque na sociedade por parte de outras mulheres no atual cenário nacional.
A presidente do Superior Tribunal de Justiça solicita que a ação contra Deltan Dallagnol no Tribunal de Contas da União seja restabelecida. Em junho do ano passado, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, deu razão à União e decidiu suspender a liminar do TRF4. Ele entendeu que o caso envolvia grave risco à ordem administrativa, pois impediria o TCU de exercer sua função constitucional. Também temos que proposta aprovada pela Câmara Federal normatiza o Conselho Superior da Justiça de Trabalho. A principal novidade é a ampliação de 11 para 12 o número de membros. O novo integrante será juiz do trabalho, vitalício e titular de vara do trabalho, eleito pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e com mandato de 2 anos vedada a recondução. Agora com as atualizações nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é que relatório aponta apagão de transparência nas Forças Armadas durante a gestão Bolsonaro. De contratos a notas fiscais, passando por informações sobre a vida funcional de oficiais, os militares se negaram a tornar públicos documentos requeridos por cidadãos entre 2019 e 2022. Com os destaques do Globo, também temos sobre Bolsonaro, que previsto para hoje, a defesa dele tenta evitar depoimento do ex-ministro Anderson Torres. E sobre também o ex-presidente evento na Flórida, um dia após a data que ele voltaria, Bolsonaro dará uma palestra sobre meio ambiente nos Estados Unidos. A coluna de Miriam Leitão fala que o presidente da Câmara Federal, Lira, ele confirma atrito com Pacheco e diz que nunca pediu cargos para o presidente Lula. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que o Partido Liberal é fiel a Tarcísio, mas falo com todas as bancadas, afirma o presidente da LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eleito para comandar a Assembleia Paulista com 89 de 94 votos, deputado foge de ideologia e promete atender o PSDB e o PT. E também temos que Receita vai investigar se houve violação a dados sigilosos de advogado de Adélio Bispo. Ex-secretário do Fisco afirmou à Folha de São Paulo que houve pedido para investigar a defesa. E também Lula fala de obesidade de Flávio Dino em evento público e vira alvo nas redes sociais. Que o Tribunal de Contas da União deu um prazo de 5 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro devolver ao Palácio do Planalto presentes recebidos no seu governo, como relógio de pulso, caneta, abotoaduras e até armas especiais. Bolsonaro diz que cumprirá a decisão da Corte de Contas Nacional. Essa manifestação do TCU, do Tribunal de Contas da União, nada tem a ver com as joias que teriam sido doadas à ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, e que estão presas, apreendidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Essas joias são avaliadas em aproximadamente 16 milhões de reais e são motivo de investigação pela Polícia Federal. Vamos ouvir o que disseram ontem os ministros Augusto Aras, que foi o relator do processo, e o presidente da Corte, ministro Bruno Dantas. Essa casa alterar a medida cautelar determinada no item 10, a linha C do despacho inicial, peço assim que passa a ser a seguinte redação: determinar o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que nos termos do item 3, inciso 3º da Resolução 3 de 23 de novembro de 2000, da Comissão da Ética da Pública, entregue os bens em seu poder oriundos dos presentes recebidos na visita da Arábia Saudita, da comitiva presidencial, no mês de outubro de 2021, a Secretaria-Geral da Presidência da República, no prazo de 5 dias úteis, devendo ser juntado de imediato este processo a correspondente comprovante
comprovante da entrega, determinar a Secretaria-Geral da Presidência da República que mantenha sob custódia os bens entregues pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, até ulterior deliberação desta Corte de Contas, porque nós vamos ter que examinar toda as oitivas que está sendo feita já em relação à Polícia Federal e envolvendo outras autoridades na questão. Sintetizando a cautelar que está sendo referendada, Vossa Excelência estabelece o prazo de 5 dias para que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, devolva à Secretaria-Geral da Presidência da República todo o acervo em discussão nessa matéria, consubstanciado nas joias, no estojo de joias que foi recebido da Arábia Saudita e das armas que foram recebidas pelos Emirados Árabes Unidos. Além disso, é determinada uma auditoria completa em todos os presentes que foram recebidos pela Presidência da República desde 2019 até dezembro de 2022. Mais algum ponto? E a ordem para a Receita Federal para que, cumpridas as formalidades com o máximo de brevidade possível, entregue o conjunto de joias à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a real titular desse patrimônio. Muito bem. Como votam os senhores ministros? Deu 5 dias úteis, contando a partir de hoje, porque não conta a partir de ontem, embora a decisão tenha sido ontem, conta do primeiro dia após a decisão. O ex-presidente Bolsonaro tem até a próxima sexta-feira, não é amanhã, sexta-feira da próxima semana, para devolver o que ele levou e não era dele. 2 deputados federais cearenses vão presidir 2 importantes comissões técnicas na Câmara dos Deputados: Mouse Rodrigues, da Educação, e Luiziane Lins, Direitos Humanos. Mouse Rodrigues falou sobre a sua eleição para presidir essa importante comissão. Vamos ouvi-lo. Essa é aqui minha fala agradecendo o meu partido União Brasil, que fez a indicação do meu nome, e quero agradecer aqui o líder Omar Nascimento, que fez essa indicação, e quero também agradecer os 42 deputados titulares e os 42 deputados suplentes da Comissão de Educação, que concederam a mim a oportunidade de presidir a comissão mais importante dessa casa, na minha visão, que é a Comissão de Educação. Temos temas importantes para discutir nesse ano de 2023, não só a questão do novo ensino médio, que vai ser debatido com toda certeza na Comissão de Educação, mas também a gente já precisa começar a trabalhar o novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação que está em vigência, ele termina em 2024, mas nós precisamos aí que no ano de 2023 a gente já comece a discutir e debater quais são as metas e, logicamente, dentro dessas metas que possam beneficiar a educação brasileira. A decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez voltar ao governo de Brasília o governador Ibanez Rocha, que havia sido afastado ainda no dia 8 de janeiro por uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de que ele havia cruzado os braços com relação à atuação da Segurança Pública de Brasília para evitar o vandalismo que ocorreu nas sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ontem mesmo, Ibanez falou sobre o seu retorno. Vamos ouvi-lo. Eu quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quero dizer que amo Brasília e que vou trabalhar para recuperar esse período que ficamos afastados do governo do Distrito Federal. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo que aconteceu, e com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade. Não posso deixar nesse momento de agradecer a vice-governadora Celina Leão, e com toda a força
tocou esses dias o governo do Distrito Federal, levando à frente todos os projetos. Agradecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal e agradecer de forma muito carinhosa as muitas mensagens que recebi de apoio, as muitas mensagens que recebi de toda a população do Distrito Federal, que em todo momento se colocou diante de Deus, fazendo pedidos pelo nosso retorno. E agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a governar a nossa cidade. Bom, ontem tivemos uma sessão bem movimentada na Assembleia Legislativa, inclusive por conta de votações de matérias de interesse do governo em regime de urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima. Tanto que as comissões técnicas emitiram parecer sobre essas mensagens em pouco mais de 10 minutos de reunião, no intervalo de suspensão da sessão ordinária. Uma das mensagens, e a que suscitou maior discussão, é a que autoriza o Executivo a isentar do imposto de transmissão, causa mortes e doação, aquele imposto que se paga quando compra e vende um imóvel, recebe doado ou ele é transmitido por herança, para atender ao pessoal do programa Minha Casa Minha Vida. Todos os deputados, inclusive todos os da oposição, registraram posições de apoio, de aprovação à mensagem, mas o protesto foi unânime da oposição, porque a matéria chegou incompleta na Assembleia. O governo do Estado não mandou para a Assembleia a previsão de despesa que ele terá com a aplicação desta lei. E essa previsão de despesa é uma obrigação ditada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já atendendo dispositivos das Constituições Federal e Estadual. Mas a oposição, mostrando que está viva, o deputado Queiroz Filho, em um dos momentos, falando sobre essa mensagem, levantou a questão do aumento dos servidores do Estado do Ceará. O aumento dos servidores deve acontecer no dia 1º de janeiro. E até o momento, segundo o deputado Queiroz, o governo do Estado ainda não esboçou nenhuma manifestação com relação a essa majoração salarial do pessoal da administração pública, executivo, legislativo e judiciário. Queiroz também reclama do aumento de aproximadamente 15% na folha de pagamento dos professores, como estabelece legislação federal ainda do ano passado. Vamos ouvir o que disse o deputado. No dia 16 de janeiro de 2023, o Ministério da Educação, o governo federal, anunciou o piso dos professores. Então, hoje já completa quase 2 meses do anúncio do piso nacional do magistério. E aqui no estado do Ceará, a gente ainda não viu nenhuma manifestação de quanto será... Infelizmente, não vamos ter tempo suficiente para mostrar todo o pronunciamento do deputado Queiroz Filho. Amanhã estaremos de volta no nosso programa, com o nosso programa, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!